Graça e paz, irmãos. Bem-vindos aí aos nossos visitantes. A gente vai estar falando sobre as armas da vitória. De 2 Crônicas 20. Aqui vai falar da oração de Josafá, numa situação aqui específica que nós vamos ver nesse texto. E a gente vai tirar aqui alguns ensinamentos, algumas lembranças, né? Da palavra que nós devemos ter, né? Aplicar como cristãos, né? Como filhos de Deus, no nosso dia a dia. Porque a própria palavra diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando, né? A quem possa tragar. Então, a nossa luta, ela é diária, né? Ela é constante. Então, a gente não pode baixar a guarda, né? Em momento algum. Vamos estar lendo do versículo 1 ao 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro
deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coralitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. E na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. E então os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém. O Senhor abençoe a leitura desta palavra. E, Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos, Senhor Deus. Te agradecemos porque já estamos aqui, ó Deus, em culto a Ti, onde já prestamos adoração, louvor a Ti, Senhor, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, ó Pai. E agora, ó Deus, na meditação da Tua palavra, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem estar falando aos nossos corações, ó Deus, nos dando entendimento, ó Pai, para sairmos aqui, ó Deus, não da maneira que entramos, mas cheios da Tua presença, ó Deus, alimentados por Ti, ó Deus, para, Deus, adentrarmos, ó Deus, nessa semana, Deus, Tu tens, ó Deus, preparado para cada um de nós. Abençoe, Deus, todo esse momento agora, Deus, essa continuação, Deus, do culto a Ti, ó Deus, que vamos estar, ó Deus, meditando na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a pastora, né, no vídeo de hoje, na mensagem de hoje, ela disse, né, que nós devemos estar impregnados, né, no nosso coração com a palavra. Ou seja, nós não devemos, como filhos de Deus, termos a palavra só aqui. Nós temos que conhecer, mas nós temos que viver, que aplicar. Amém. Senão, não adianta, né? Vai ser um mero conhecimento cognitivo. E no texto que a gente acabou de ler, né, esse capítulo 20, que fala aqui também da oração de Josafá e toda a situação que houve, a gente vai ver aqui alguns instrumentos, né, que Deus direcionou, algumas que eu chamo aqui hoje de armas da vitória, para que
Josafá e o povo pudessem obter a vitória. E nós vamos ver a direção que Deus foi dando, né? E como foi importante o saber ali e o aplicar. E nós vimos que o resultado foi a vitória que Deus deu ao povo ali, né? Nesse capítulo, começa assim: depois disto. Depois disto, o quê? Depois disto, essa expressão vai fazer a ponte no que aconteceu no capítulo 19. E no capítulo 19, a gente vê que o rei, depois quando vocês for chegar em casa, vocês dão uma lidinha, você vai clarear. Mas nós vamos ver que o rei Josafá, ele foi repreendido num dado momento, porque ele se aliou a Acabe. Nós sabemos que Acabe foi um rei ímpio, né? Mas ele passou por uma repreensão, né? E ele se voltou para o Senhor. E Josafá, ele quando ele retorna a Jerusalém, ele promove reformas ali, né, judiciais. Ele nomeia juízes e instrui esses juízes, né, para que venham julgar com integridade e temor no Senhor. Ele também remove ídolos, porque a gente sempre vê na Bíblia, né, Bernardo Reis não foi bem diante dos olhos do Senhor, né? Por quê? Ia para a idolatria, se desviava dos caminhos do Senhor. Então, ele remove os ídolos e ele restaura a adoração a Deus ali com o povo. Então, embora Josafá ele tenha tido essa escorregadela, né? Mas ele foi um rei que foi temente a Deus. Então, quando diz aqui, depois disto, depois de todos esses fatos que eu fiz um pequeno resumo, né? Depois vocês olham lá no capítulo 19, vocês vão ver melhor, né? Os detalhes. Então, o que aconteceu agora? Josafá, ele recebe uma notícia. Está lá aqui, ó. Depois os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos reunidos, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Josafá acabou de receber uma notícia, né, que uma multidão vinha atacá-los. Eram 3 exércitos: Amon, Moabe e alguns dos meunitas. Eram 3 exércitos. E aqui diz que era uma multidão. Qual foi o sentimento primeiro de Josafá? Porque a notícia que vem é que eles já estavam a caminho. Então o tempo era curto para lutar. E no verso 3, diz que Josafá, então Josafá teve medo. Quem de nós, numa situação dessa, um exército, 3 exércitos, uma multidão, já a caminho para atacar, para destruir Josafá e o povo ali, ele sentiu medo. É humano. Seria normal, né? Se ele ficasse tranquilo. Mas Josafá, ele teve medo, mas o medo não o paralisou. O medo não levou ele a murmurar, a reclamar, a se desesperar. O que Josafá fez? Ele decidiu buscar
o Senhor. Amém. Primeira coisa. Ele se viu Glória a Deus. impotente. E então buscou ao Deus Todo-Poderoso. Amém, Senhor. Uma grande multidão está vindo. Ele recebe essa notícia, mas ele age. E age de forma certa. A primeira coisa, ele não olha para ele. Se ele tem alguma força, ele não olha para o seu exército. Ele busca ao Senhor. Oh, aleluia. E o que ele faz? Logo a seguir, ele proclamou um jejum em todo o Judá. Aqui nós já vemos as duas armas no início desse texto. A fé em Deus, porque ele não confiou nele. Ele não confiou nas forças do seu exército. Ele foi buscar em Senhor. Quem sou eu, Senhor? Então ele buscou Deus. Fé em Deus. E ele convocou um jejum. Nós sabemos que muitas vezes, a palavra de Deus diz, né? Nos evangelhos, né? Quando os discípulos perguntaram ao Senhor por que eles não tinham conseguido, né, expulsar aquele demônio. E Jesus respondeu que há situações, né, que não é só a oração, tem que ter o jejum. Então, duas armas aqui: a oração e o jejum. Amém, Jesus. Ele teve medo, mas ele não ficou paralisado. Qual seria a nossa reação? Nós temos que aplicar para as nossas vidas. A gente conhece a palavra, a gente ouve a palavra, mas vamos ser sinceros, irmãos. Muitas vezes, os problemas, as lutas, acontecem o quê? Nos tira o foco. A gente vai pensar mais no problema, aí vem o desespero, vem o nervosismo, o desequilíbrio, porque vem uma série de fatores, né? É um efeito dominó. E às vezes, depois que a gente está no fundo do poço, é que a gente vai buscar o Senhor. Não é verdade? Muitas vezes, nós somos muito falhos. Muito falhos. E a gente perde tempo. Porque olha o que Josafá fez. Imediatamente que ele recebeu a notícia, ele já deu 2 passos importantes. Ele lembrou o Senhor, ele creu, tem um Deus que eu sirvo, um Deus verdadeiro, poderoso. Aleluia. E convocou o povo para o jejum. Ele viu que era uma batalha grande. Ele tomou atitudes. Então, o sentimento dele foi normal, natural, como um ser humano, de medo. Mas ele não deixou que esse medo paralisasse. A gente tem que lutar contra esse sentimento que nós temos muitas vezes, que eu falei há pouco. A gente fala, mas na hora de um problema mais sério, a gente se desespera. E a gente tem que pedir ao Senhor para nos fazer lembrar da sua palavra, do seu poder, da gente viver. É o que a pastora falou, nós temos que ter impregnado em nosso coração. Quando a gente tem impregnado em nosso coração, vai fluir normalmente. A gente vai aplicar isso, faz parte da nossa vida. Então, ele não permitiu que esse medo dominasse, paralisasse, o levasse, né, ao desespero. E aí, tudo poderia estar perdido, né? Ele buscou o Senhor e convocou jejum em toda Judá. Então, essas são as duas primeiras armas aí, né? A fé e o jejum. Josafá não confiou nas suas armas, no seu exército, nas suas estratégias militares, porque era uma batalha ali militar, né? Era uma batalha entre o povo ali. Não confiou em estruturas humanas, mas ele buscou ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. A gente tem no nosso dia a dia problema que não falta para a gente. É verdade ou não é? Às vezes são pequenos, a gente até considera irrelevantes, outras vezes parece um muro, uma montanha intransponível.
Mas essas batalhas, elas aparecem. Seja no físico, seja no emocional, no psicológico, no espiritual, na família, na saúde. Ela vem de alguma maneira. Então, nós, hoje, por exemplo, podemos estar não como o exército de Josafá, ameaçado por uma batalha militar, uma guerra militar. Mas nós podemos estar em alguma parte da nossa alma, ou do nosso espírito, ou do nosso físico, ou do nosso emocional, passando por algum obstáculo que aos nossos olhos parece muito grande. E que a gente olha para a gente e diz assim, eu não vou conseguir. E a gente não vai mesmo, não. Na nossa força, nós não vamos, não. Porque quem guerreia as nossas batalhas é o Senhor. Poderoso. Amém? Então, como é que a gente tem que agir no nosso dia a dia? A gente tem que pegar essas armas e aplicar no nosso dia a dia. Crer nas promessas do Senhor, crer no Senhor. Amém, Jesus. E viver e declarar essa palavra. Crer que Ele pode fazer e buscá-lo para aquela situação. E jejuar também. Dando sequência ao texto, irmãos, a gente vê dos versos 5 ao 12 a oração de Josafá. E aqui nós encontramos outra arma para vencer, que é a oração. Fé, jejum e agora oração. Amém. Os versos 5 e 6, ele ora ao Senhor reconhecendo a soberania de Deus e a sua própria incapacidade diante do inimigo. Primeira coisa certa que ele fez é: quem somos nós? Meros terrestres. Então ele diz: não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. A oração, irmãos, é o instrumento que nos leva a conectar nossa fraqueza humana com o poder do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que nos formou, que tem o controle da nossa vida, que nada foge ao seu controle. Amém? Então, foi o de mais correto que Josafá fez. E ele louva o Senhor através dessa declaração: não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. O Senhor. Os moabitas Aleluia. vêm sobre nós, Amém, Jesus. mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Amém. No Senhor nós podemos vencer. Amém. Há uma multidão a caminho, mas eles podem ser derrotados. Aleluia. O Senhor estando à frente. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. No verso 7, Josafá clama ao Senhor. E aqui ele traz à memória a aliança eterna que foi feita com Abraão. Né? Porque lá em Gênesis 22, 17 diz: e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. A oração aqui de Josafá, ele não apenas suplica ao Senhor, mas é uma declaração de fé na fidelidade de Deus, que jamais falha em cumprir as suas promessas. Deus havia prometido a Abraão lá atrás. E ele agora, na sua oração, ele faz lembrar, né, que Deus se esquece, né? É igual quando a gente vai fazer um pedido, alguma coisa ao Senhor. Deus já sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale. Amém. Amém. Então, a oração aqui não foi apenas de súplica ao Senhor. Ele reconhece o Deus a quem ele serve, Deus Todo-Poderoso, e ele faz essa declaração de fé na fidelidade de Deus. Ele confia na fidelidade de Deus, porque Deus havia prometido lá atrás a Abraão.
Amém, Então, Senhor. confiança na aliança é um outro ponto aqui dentro da oração de Josafá. Nos versículos 8 e 9, ele diz: eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Amém, Jesus. Seu glória. Aqui, ele fala do templo como lugar de oração e de socorro. Amém, Jesus. Quem é o templo hoje do Espírito Santo de Deus aqui na terra? Somos nós. Qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos estar levando a nossa oração ao Senhor. Amém, Jesus. E crendo que Ele vai estar ali nos ouvindo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, ele descreve aqui, ele ora ao Senhor ali no templo, ele convocou o jejum, ele está com o povo, ele não está sozinho ali. O povo está ali. E ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Amém, Senhor. Eles estavam angustiados? Com certeza. Com medo, angustiados. Receber uma notícia que vem uma multidão de encontro a você, para guerrear contra você. Mas ele, nessa oração, ele também declara: estão angustiados, mas tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Ele sabe que o Senhor está com os ouvidos inclinados à sua oração. Glória a Deus. Aleluia. E nos versículos 10 e 11 ele diz assim: e agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ele aqui fala dos inimigos e da injustiça deles. Sabe por quê, irmãos? Josafá aqui ele apresenta, a ameaça dos povos, que estão indo ao encontro deles para guerrear. Amon, Moabe e Seir. E ele destaca aqui nesses dois versículos que nós lemos a injustiça dessa situação. Sabe por quê que ele cita isso, irmãos? Porque esses povos que vão atacar Joabe, que vão atacar Judá, eles têm laços familiares com Israel. Amon e Moabe, eles são descendentes de Ló. Então, eles são sobrinhos de Abraão. E os habitantes de Seir, que são os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Então, eles são netos de Abraão. Então, apesar dessa ligação, Israel, povos, por ordem de Deus, lá atrás, ao sair do Egito. E agora, em retribuição, o que eles fazem? Eles vêm atacar Judá para os destruir e para tentar expulsar o povo da terra que o próprio Deus deu como herança. Josafá, então, ele clama aqui por justiça, confiando que Deus vê e age com fidelidade. Senhor, o Senhor falou lá atrás para poupar esse povo. Agora, olha a retribuição que Ele nos dá. Eles vêm nos atacar, nos destruir. Então, ele clama ao Senhor por justiça. E aqui, esse verso é lindo, o verso 12,
que aqui termina a oração de Josafá. Ele diz, vamos ler aqui no verso 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não é na nossa força, Senhor, que nós vamos resistir a esse exército, a essa multidão. Somos insignificantes, quem somos nós? Né? Mas porventura tu não vais executar o teu juízo, olha o que está acontecendo. Estamos clamando a ti agora. Então ele reconhece aqui a sua pequenez, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sei o que fazer, não sei como dirigir esse povo, como combater, como guerrear. Mas uma coisa eu sei, os nossos olhos estão postos em ti. Nós cremos em ti, no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso, que pode ir à frente, guerrear por nós. Amém, sim? Amém? Então, mais uma vez aqui nós vimos essa arma para a nossa vitória. A oração. A oração. Queridos, que o Espírito Santo nos faça sempre lembrar de momentos de aflição, de lutas, realmente daquelas que a gente olha e se vê no fundo do poço, num beco sem saída, né? Como a gente fala aí. Que a gente possa ver. A gente não tem que se desesperar. A gente tem que entregar para o Senhor. Porque é Ele que vai nos conduzir em vitória. Amém? E notem, irmãos, na sequência desse texto, após Josafá orar, ele estava terminando aqui a sua oração, né? Todo o povo estava diante do Senhor. Como diz o verso 13, né? Que todo o povo estava diante do Senhor, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam orando, e o que aconteceu? Veio a resposta do Senhor. Veja que diz os versos 14 a 17. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Aleluias! Imagine isso, irmãos. O povo está em jejum, orando, buscando ao Senhor, e então Deus escolhe um levita, Jaaziel. Jaaziel, o seu nome significa Deus vê. E o Senhor escolhe Jaaziel para ser o canal da resposta. É como se ali naquele momento Deus estivesse falando: eu vejo vocês, eu vejo a dor de vocês, a fé de vocês, a entrega de vocês. E agora eu respondo, eu dou direção, consolo, livramento. Não temais, a peleja é minha, eu sou convosco. Aleluias, aleluias. Irmãos, você está diante de adversidades, de batalhas pessoais,
emocionais, familiares, espirituais, financeiras, seja em que área for, creia, ore, não tema. O Deus Todo-Poderoso é com você, é conosco. Qualquer que seja a adversidade, seja qual for, creiamos no Senhor, busquemos ao Senhor, oremos, jejuemos e não temamos, não podemos, porque quando a gente deixa o medo nos dominar, a gente se desequilibra. E aí começa a vir o eu, né? Aí vem os medos, os pensamentos negativos, eu não vou conseguir, vou ver só a montanha, só vê o problema. Não vê quem pode resolver o problema. Oh, Jesus, oh, glória, oh, aleluia. Então, que possamos sempre lembrar, que o Espírito Santo de Deus nos faça sempre lembrar no nosso dia a dia disso. Porque, como eu disse há pouco, a gente é muito fraco mesmo. Muitas vezes a gente escorrega, a gente esquece. E depois de quebrar muito a cabeça, de apanhar muito, é que a gente vai para o Senhor. E Ele está olhando, eu estou aqui, esperando só. Glória a Deus. Né? Como Josafá fez. Põe os olhos em ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, fé, jejum, oração. Amém, Senhor. Mas nós temos mais duas armas. Vamos ver aí os versos 18 a 20, aqui de repente até vou emendar, porque estão muito ligados. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Deus deu a resposta, certo, irmão? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Muito alta. E na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Assim que Josué orou, acabou de orar, Deus respondeu imediatamente e disse que a batalha era dele, que o povo não temesse, e deu instruções. E aqui, obediência é muito importante, porque às vezes Deus fala com a gente e a gente fica achando, será que foi mesmo? Ou então ainda quer dar uma ajudinha para Deus ainda, aí, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Nós somos uma tralha. Né? A gente está aqui ajudando. Quem somos nós? Mas a gente faz isso. Então, antes da batalha, o povo se prostrou em adoração. Outra arma aqui. Nós vamos ver a adoração e o louvor. Hoje o louvor foi uma bênção, né? De adorarmos ao Senhor, de louvarmos ao Senhor. E eles começaram a adorar. Já tinha terminado a batalha? Não tinha nem começado. Eles já estavam adorando. Eles não tinham vencido ainda, ou Deus vencido por eles, né? Mas já estavam adorando. E estavam adorando por quê? Foi no automático? Porque pela fé. Porque eles confiavam no que Deus prometeu, no que Deus falou, no poder de Deus. Amém, Senhor. E adoraram antes de iniciar a batalha. E logo a seguir, eles vão avançar, né? Eles vão para o campo de batalha. Mas não como um exército indo para uma batalha, para uma guerra militar. Eles vão como um exército
voltando da batalha. Por quê? Eles vão cantando, adorando. Josafá, ele não colocou na frente de batalha os soldados, os guerreiros, com armas. Ele colocou quem? Os cantores, os levitas. Quem estava na frente de batalha era uma frente de batalha de quê? De adoração, de louvor. Amém, Senhor. E eles sabiam que Deus ia intervir naquela batalha. Porque ele já tinha prometido que a batalha não era deles, era de Deus. Amém? Então, quando o Senhor respondeu a Josafá e a todo Judá, eles adoraram e eles louvaram o Senhor. E diz o texto que foi como? Em alta voz. Aquele louvor também tímido, será que é mesmo? Bom, o pessoal está fazendo, deixa eu fazer junto. Não. Todos em alta voz, com ânimo, com disposição, com confiança, crendo, sabendo que Deus ia fazer. Amém. Era uma questão de tempo, desde que eles chegaram. Aleluia. Né? Adorar, irmãos. Então aqui mais duas armas. Adorar e louvar. Muitas vezes a gente confunde, né? Adoração com louvor. Estão juntos, caminho. Mas adorar é reconhecer quem Deus é. Amém. Quem Deus é? Soberano, santo, majestoso, poderoso, grande, eterno, maravilhoso. Adoração é uma atitude que tem reverência, né? Que tem entrega. Saber que eu estou diante da pessoa do Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que criou esse universo, que tem o controle de tudo. Nada foge ao seu controle. Adoração. E louvar é celebrar o que Deus faz. Não é? Seus feitos, seus milagres, né? Muita gente com gratidão, né? Porque o louvor está também ligado à gratidão, né? As suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, como diz a palavra. Então, é uma expressão, né, o louvor, de gratidão, de alegria. Então, a nossa vida, ela deve ser, né, de adoração e de louvor a Deus. O mundo hoje é tão corrido que, às vezes, tira essa sensibilidade nossa, né, da gente, às vezes até nas pequenas coisas, ver beleza, né? E ver a mão de Deus ali. Uma flor, né? Que se abre, e tantas outras coisas aqui. A vida é tão agitada, tão atribulada, são tantos, é um corre-corre, que nos tira muitas vezes essa sensibilidade e nos priva até de momentos assim, de estarmos adorando ao nosso Deus. Então, vamos ter esse hábito, pedir ao Senhor, mesmo nesse corre-corre, nesse redemoinho que a gente vive, de ter esse momento, porque é muito gostoso a gente fazer isso, né? Estar adorando o Senhor dessa forma, de uma forma simples, mas profunda, muito gostosa. Nesses versículos, o povo adora se prostrando em reverência a Deus. E os levitas louvam em alta voz, exaltando a ação de Deus. Então, adorar é a gente afirmar a fidelidade de Deus. Mesmo quando a gente não está vendo solução. Porque tem situações, eu não estou falando que é simples assim,
Tem situações que a gente se encontra que você olha e não vê saída. E você clama a Deus. Aqui Deus respondeu imediatamente. Nem sempre Deus nos responde imediatamente. Então nós temos que ter o fruto do Espírito, longanimidade, paciência, saber esperar. Deus sabe por quê. Né? Tem, acho que é um ditado que fala que Deus só responde, tem a hora certa. Tem a hora certa. Deus não vai aqui da hora. É na hora certa. A gente, humanamente falando, que fica ansioso, doido. Mas, Senhor, eu estou clamando, Senhor. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Então, irmãos, Deus responde na hora certa. Amém. Amém. Ele não é Deus de antes e nem Deus de depois. Se ele não respondeu na hora que a gente queria, alguma coisa tem. Alguma lição nós vamos tirar. Ou ele vai estar nos livrando de alguma coisa, ou ele vai estar nos ensinando de alguma coisa. À toa que não é. Ele não tem prazer em nos ver sofrendo. E aquilo ali para ele é ensino. E muitas vezes o ensino puxa a nossa orelha. Amém? Amém. Então, irmãos, continuando aqui, que a gente não abre parênteses, aí eu fico um perigo. No verso 21, então nós temos aqui as duas últimas armas, né? Adoração e louvor. No verso 21 diz, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós podemos ver aqui que Josafá e o povo, eles adoraram no início, quando receberam a notícia. Eles adoraram na batalha e eles adoraram depois da batalha, quando Deus tinha dado a vitória para eles. Amém. Né? Amém. Então, quando a gente louva, Deus entra em ação. Amém. O inimigo, ele é confundido. Amém. Tem uma música de Cassiane, né, que diz, né, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, né? Não importa, louve. Deus, seu louvor, invade os céus. Ele vai abrindo caminhos, tirando os espinhos. Eu amo esse cântico, porque é uma verdade isso, é uma realidade. O louvor, ele não é uma fuga para a nossa realidade. Eu vou cantar aqui, porque aí eu vou esquecer dos problemas. Não, ele não é fuga para a nossa realidade. Ele é um enfrentamento espiritual. Né? Ele é arma de guerra. Amém, Senhor. Então o louvor, ele vai ativar o quê? O mover de Deus. Como Josafá fez ali. Amém, Jesus. Ele botou quem na frente de batalha? Os cantores, os levitas. Então, quais são as nossas armas que nós vimos aqui? Não precisa. Oração, jejum, louvor, adoração, a fé. Eles creram na palavra, né? Eles obedeceram ali a palavra. E os versos seguintes aqui, eles mostram que a vitória concedida por Deus, ela não se limitou ao livramento imediato, né? Ela se desdobrou. Houve frutos ali. E aqui, para a gente terminar, no verso 24, diz, vieram ajudar ao alto do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Ou seja, aqueles que se levantaram contra o povo, eles foram destruídos. Amém. Né? Eles foram vencidos. Ali foi a derrota ali, né? Daquele povo que queria destruir Josafá e Judá. E depois da vitória também, eles ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvavam ao Senhor.
Vale da bênção. Tem traduções que tem, não sei se tem alguma tradução aí que fala Vale da bênção. A sua fala, né, Lili? Então, vimos que eles foram abençoados, teve que depois, eles escolheram, né? Vemos aqui a passagem. E teve celebração, teve alegria. Depois de um momento de tensão, veio a paz. E diz aqui, no verso 17, e vieram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. E por fim, veio o descanso. O reino de Josafá teve paz, verso 30, porque seu Deus lhe deu repouso ao redor. Então aqui, esses desdobramentos aqui que nós vimos, né, nos levam a uma reflexão. A vitória de Deus nas nossas vidas não é só um livramento ali. Não foi só um livramento daquele momento, daquele povo ali em Judá, para Josafá. Para a nossa vida também. Pode ser para restauração, para paz, para a nossa provisão. Ele vai saber a área que ele vai conduzir. E o processo, ele vai envolver, que nós vimos aqui, fé, obediência, porque não adiantava estarem buscando o Senhor quando Deus deu a direção. E falou, essa batalha é minha. Vocês não precisam pelejar. E deu a direção do que fazer. E aí eles quisessem, é aquilo que eu falei, né? Botar a ajudinha deles junto. Não ia dar certo. Então eles obedeceram. E obedeceram o comando que Josafá deu também. Para adoração, para o louvor. Então, o processo ele vai envolver fé. Ele vai envolver obediência. E seguir. Se a gente obedece, a gente vai seguir a direção de Deus. Amém. E aí a gente vai ver que a resposta de Deus ela vai ser completa, como nós vimos aqui. Amém. Não foi só a vitória em uma batalha grande, de grande porte. Foi mais ali. Então, houve aqui paz, houve aqui descanso. Então, irmãos, qual a lição que nós tiramos desse texto? Nós estamos num mundo, nós temos batalhas todos os dias, desde o momento que a gente acorda até a hora de dormir. Sempre vai ter. Como eu disse aqui há pouco, seja na família, seja na saúde, no trabalho, seja emocional, seja físico, a gente vai ter batalha. Vamos declarar o poder de Deus, a palavra de Deus. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. O Deus que fez a intervenção lá para Josafá e para o povo é o mesmo Deus hoje. Porque a própria palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ele é capaz de intervir na nossa vida da mesma forma que Ele fez lá. Na mensagem que nós lemos hoje, no texto que nós lemos, né? Então, não é só para a gente buscar o livramento de uma situação difícil na nossa vida, que nós devemos estar buscando a Deus. Mas é buscá-lo sempre, a todo momento. O que a palavra de Deus diz? Orar a todo tempo, orar sem cessar. Amém. Amém. Conhecer a palavra de Deus. Não é aqui. Né, a palavra de Deus diz que o Espírito nos faz lembrar de todas as coisas, né? Eu costumo falar, às vezes a gente conversa, você já me ouviu falando isso. Como é que o Espírito vai nos fazer lembrar se a gente não conhece a palavra? Nós temos que conhecer a palavra. Amém. Quem é a palavra? Jesus, é o verbo. Amém. A palavra é a bússola para a nossa vida, é a direção para a nossa vida. E aqui a gente vai encontrar. Deus vai nos fazer lembrar de situações, em determinadas situações nossas, determinadas não, em todas as situações, vai nos trazer à mente aquilo que nós precisamos nos confortar, nos dirigir. Então, não é só apenas na hora de buscar livramento, mas de compreender os propósitos de Deus para a nossa vida
em cada batalha. Amém. E saber que Ele vai. Amém. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando essa palavra. Amém.